Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, que a graça do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? Que você possa ser abençoado por essa palavra, por esse alimento espiritual vindo do céu, né? Nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos dá o alimento físico e também nos dá o alimento espiritual, pois nós necessitamos desse alimento todos os dias das nossas vidas, né? A nossa alma necessita da palavra de Deus, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito necessita dessa palavra poderosa que é o pão vivo que desce do céu, né? Porque também ela alimenta a nossa carne, pois ela é poderosa, né? A palavra é o verbo que se fez carne, né? O nosso Senhor Jesus Cristo se fez carne, vindo aqui para o mundo. Então ele deixou essa palavra tão poderosa para que a gente pudesse se alimentar dela todos os dias. E a devocional se encontra aqui no livro de Salmos, no capítulo 40 e o versículo 8, que vai dizer assim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Aqui é o salmista Davi, né, que escreveu esse salmo de adoração e de louvor a Deus, porque Deus o livrou dos seus males, né? Deus o livrou, atendeu a sua oração. Então Davi fez esse salmo de adoração a Deus, falando que esperou com paciência no Senhor, e o Senhor inclinou os ouvidos para ele e atendeu o clamor dele. Então Davi gostava muito de fazer salmos de agradecimentos a Deus e também de súplicas, né? De orações. Salmos são orações também que ele fazia para Deus, clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus para que Deus o livrasse dos seus inimigos. E aqui ele tem prazer de dizer que se deleita em Deus e se deleita em fazer a vontade de Deus, em ser obediente, não viver fazendo sacrifícios nem ofertas, mas a maior sacrifício e oferta somos nós, né? De nós obedecermos a palavra dele, de nós obedecermos os ensinamentos de Deus, obedecermos, né? Aqui Davi fala que se deleita em fazer a vontade de Deus e ser obediente a ele, a lei do Senhor que está dentro do coração dele, os mandamentos de Deus que está dentro do coração dele. Nós devemos tomar esse exemplo de Davi para nossas vidas. Nós devemos nos deleitar em Deus, nos deleitar na presença dele, nos deleitar no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, para que nós pudéssemos hoje estar aqui se alimentando dessa palavra, né? Porque foi através de Jesus que a palavra foi aí anunciada para o mundo inteiro. Então hoje nós podemos nos alimentar dessa palavra tão poderosa. Nós podemos viver essa palavra e sermos obedientes a ela. É isso que o nosso Deus quer de nós. Ele não quer sacrifícios, ele não quer ofertas, ele quer a nossa obediência, né? Esse é o segredo, porque foi através da desobediência que o pecado entrou no mundo. Então Deus quer de nós isso, que a gente seja obediente, que nós sejamos obedientes e caminhemos nos caminhos dele, e que a palavra dele esteja guardada no nosso coração e na nossa mente, para que a gente não possa se desviar nem para a direita nem para a esquerda, que a gente possa trilhar o caminho do Senhor, seguindo ele, né? Até a eternidade, até a sua vinda, até quando ele vier nos buscar, né? Quando ele raiar nas nuvens e vier buscar o seu povo. É isso que o nosso Deus quer de nós. Ele quer obediência. E a gente só vai ter obediência quando a gente ouve a palavra, quando a gente lê a palavra. A gente vai saber o que Deus quer de nós. Então nós vamos descobrir a verdade e vamos ser libertos e vamos poder caminhar naquilo que Deus quer para nossas vidas. Quando a gente vive disperso no mundo sem conhecer a verdade, a gente não vai saber o que Deus quer de nós, a gente não vai saber o que Deus tem para nós, né? A gente vive de um lado para o outro,
fazendo da nossa vontade, fazendo do nosso jeito, mas Deus quer obediência, Deus quer intimidade conosco. O salmista Davi tinha isso, né? Ele tinha intimidade com Deus, ele vivia em obediência. Quando ele saía para suas batalhas, ele perguntava a Deus se ele podia ir ou não. Então ele tinha intimidade com Deus e ele obedecia tudo que Deus falava. Por isso que ele vencia todas as suas batalhas, todas as suas lutas. Não teve nenhuma batalha que Davi perdeu. Todas ele foi vencedor, né? Quando ele saía nas guerras, porque Deus é quem ia adiante de Davi. Nós devemos colocar Deus adiante das nossas lutas e das nossas batalhas, porque Ele é que vence por nós. Nós não temos força para nada, nós dependemos totalmente de Deus. A gente vê o exemplo de Davi, quando ele foi matar aquele gigante. Qual a possibilidade tinha de Davi vencer? Nenhuma. Mas a força e a confiança dele estava em Deus. Ele colocou a sua vitória diante de Deus, porque era Deus quem ia vencer por ele. Deus é quem ia derrotar aquele gigante. Davi foi só um instrumento nas mãos de Deus para vencer e para mostrar para todo o povo que quem faz é Ele e que a glória é somente para Ele, porque só Ele tem o poder de fazer e desfazer todas as coisas. Então Davi vivia em plena obediência. O nosso mestre, o nosso Jesus também, ele veio aqui para a terra e viveu em plena obediência com o Pai. Ele foi o que mais obedeceu, ele foi o que cumpriu toda a lei, ele que fez todas as coisas em obediência ao Pai. Ele veio para se sacrificar e morrer por nós. Tanto que na hora daquele sofrimento tão terrível que ele estava passando, ele falou para o Pai, né? Quando ele estava ali na oração, pedindo ao Pai que passasse aquele cálice dele, mas contudo que fosse feita a vontade de Deus, não a dele, porque ele veio aqui para o mundo para isso. Então Jesus estava ali aflito, angustiado, né? Ele estava sofrendo, né, dores horríveis pelo que ele ia passar, porque ele sabia as coisas que ele ia passar, e foi coisas terríveis que ele passou, foram dores horríveis que ele passou. Ele teve uma morte horrível de cruz, tudo isso para nos salvar, tudo isso por obediência ao Pai, tudo isso porque ele quis ser obediente a Deus. Ele veio, deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza, todo o seu reinado, tudo isso para nos salvar, tudo isso para ser obediente ao Deus Pai Todo-Poderoso, porque só Jesus Cristo é santo, imaculado, puro, e só Ele poderia se sacrificar da forma que ele sacrificou, né, para salvar a humanidade. Então Jesus foi obediente até o fim, e Deus quer que nós sejamos obedientes também, lendo a palavra, vivendo a palavra, porque também de nada adianta só ler e não praticar. Nós temos que viver na prática da palavra de Deus. Nós temos que dar frutos a Deus, e frutos de arrependimento. Nós temos que reconhecer que somos falhos, pecadores, imperfeitos, e que precisamos de Deus para que a gente possa trilhar essa caminhada que Ele quer para nós. E a vontade de Deus, tenha certeza, é sempre boa, perfeita e agradável. Deus tem a vontade dele para cada pessoa. O problema é que nós nos distanciamos de Deus, nos afastamos dele, principalmente quem ainda está no mundo, que não teve um encontro com Deus, vive as suas vidas dispersas, né? Vivendo como se não houvesse amanhã, né? Não colocam a sua confiança em Deus, e muitas vezes até fala que coloca, mas é só da boca para fora, porque quando a gente confia em Deus, obedece a Deus, vive a palavra de Deus, nós vamos obedecer, nós vamos ser obedientes ao nosso Deus. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele quer que nós façamos, viver em obediência todos os dias das nossas vidas, e Deus vai sempre nos guardar, vai sempre nos proteger, vai sempre nos livrar do mal, por mais que venham as tentações, por mais que venham as lutas, que nem o salmista Davi passava por muitas e muitas lutas, né?
mas Deus o livrava de todas, né? Deus o protegia do inimigo, Deus o protegia do mal e guardava sempre a Davi, porque ele era sempre obediente. Então, nós devemos nos deleitar em Deus, buscar a presença dele, colocar a palavra dele no nosso coração, para que a gente não peque contra ele e que a gente viva em obediência ao nosso Deus, pois ele só tem o melhor para nós. E a vontade dele, quando a gente decide fazer a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Ele vai ter bênçãos extraordinárias para a nossa vida, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fique que eu vou orar por você, amém? Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Obrigado por mais essa palavra grandiosa e poderosa que o Senhor nos envia no dia de hoje, por esse alimento espiritual que todos nós necessitamos. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está passando aqui, que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma, que o Senhor venha colocar o desejo do Senhor no coração delas, que elas venham ser abençoadas por Ti, que elas venham ser alcançadas pelo poder da Tua palavra, Pai, pois a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra tem poder de transformar vidas, que o Senhor possa entrar nos lares dessas pessoas agora e ao encontro delas, Pai, atender o clamor de cada pessoa, pois todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por aflições, pois foi como o Senhor falou: no mundo nós teríamos aflições, mas quero para a gente ter bom ânimo, que o Senhor coloque o bom ânimo no nosso coração, que o Senhor coloque a fé no nosso coração, uma fé sobrenatural, uma certeza de que o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, a nós e a nossa casa, os nossos, a nossa família, que o Senhor venha nos guiar pelos pastos verdejantes, Pai, nos fazendo conduzir por águas tranquilas e trazer refrigério sempre para nossa alma, Pai. Que o Senhor venha nos livrar do vale da sombra da morte, que a gente não possa temer mal algum, porque o Senhor está conosco e a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Pai amado. Que o Senhor prepare uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos, unge as nossas cabeças com óleo, Pai amado, e o nosso cálice transborda. E a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, Pai amado, e habitaremos na casa do Senhor para toda a eternidade. Que o Senhor venha nos abençoar e ser o nosso pastor, ser o nosso guia, nos livrar de todo o mal, a nós, a nossa casa e os nossos, nos guardando debaixo do Teu esconderijo da sombra do Onipotente, onde possam cair 1000 do lado, 10.000 à direita e nós não sejamos atingidos. Que o Senhor venha levar cura, paz, salvação, livramento. Que o Senhor venha livrar as pessoas das injustiças dos homens, Pai, pois o mundo é injusto. A justiça que nós vivemos é injusta. Que o Senhor possa livrar os homens das injustiças. Que o Senhor possa intervir, Pai, na causa dessas pessoas que estão passando por injustiças, pois o Senhor é um Deus justo, um justo juiz, que creio que o Senhor irá reinar sobre a terra, um juiz justo, bom e que vai abençoar a vida de todos aqueles que Te buscam, Pai amado. Eu Te peço e Te agradeço no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.